Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! FN Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Semana 1 já está nos livros de história, uma vitória que pode não ter sido tão convincente, mas ainda assim é uma vitória. Começamos 1-0 na Conferência Americana, começamos 1-0 na Liga, e a semana 2 já promete um baita de um duelo dentro da própria divisão. O Baltimore Ravens viaja até Ohio, viaja até Cincinnati para enfrentar os Cincinnati Bengals, que promete ser um jogão. E, obviamente, se é para falar de Cincinnati Bengals, a gente está aqui com Conrad Aleixo do Rudei BR, podcast do Cincinnati Bengals, aqui da casa da Rede Fambonanet. Conrad, tu já é aqui da casa, então seja mais que bem-vindo à Casa do Corvo, meu querido. Opa, Cleber, sempre um prazer estar aqui falando um pouco mais de Bengals, né? Essa divisão que é sempre muito acirrada e que sempre traz bons jogos aí pra gente. Tem dado um pouquinho melhor pra gente ultimamente, mas sempre é um jogo difícil, né? Tá na hora do Lamar Jackson revogar essa paternidade aí, que toda vez que você colocar no bolso pelo Joe Burrow e companhia, tá complicado. Conrad, bora lá. Eu quero primeiro um pouquinho do panorama do que foi esse jogo contra o Cleveland Browns, porque, eu acho que nesse momento o placar tá 5-1 para Cleveland, né, nos duelos desde da era de Joe Burrow, mas eu quero entender o que de especial aconteceu nesse jogo para Cincinnati ter jogado tão mal e saber se alguma coisa daí talvez possa reverberar para a partida da semana 2. Eu começo aqui dando pontapé já perguntando, Joe Burrow, pelo jeito, ele não estava 100% saudável nesse jogo, né? Então, acho que o principal resumo de como foi o jogo e o porquê foi esse massacre todo foi porque o Burrow não jogou bem. Por mais que a gente saiba da capacidade dele, ele simplesmente não apareceu para jogar. Muito foi se discutido se foi fisicamente ele não estava 100%, se foi algum problema com a chuva. Chegaram a cogitar dele ter machucado a mão no primeiro sec que ele tomou uma porrada do capacete na mão, caiu de mau jeito. Mas, pelo que ele demonstrou, o problema da panturrilha, a lesão da panturrilha não foi um problema, né? Você via que ele estava tranquilo quanto a isso. É claro que não ia forçar e tentar fazer uma corrida com o QB, né? Ou ele sair do pocket e tentar criar com as pernas, ele não ia fazer. Não porque não tivesse 100%, mas para jogo de chuva, você tá voltando uma lesão, pode ser que uma nova lesão acabe piorando as coisas, né? Então, grande parte do que aconteceu foi realmente a cabeça do Burrow, né? O pessoal até brinca que ele é de Ohio, né? E tem essa dificuldade contra Cleveland. Provavelmente ele é torcedor do Browns aí desde criancinha e dá uma colher de chá pro Browns. Mas parece que tem alguma coisa mental do Burrow contra o Browns, sabe? Parece que ele não consegue jogar. Eu até falei no nosso podcast que eu tava pronto já na segunda-feira para criticar o Zac Taylor de não conseguir criar espaço para os jogadores criarem as jogadas, né? A gente fala bastante dos esquemas do Bengals não deixarem os wide receivers livres o suficiente, mas nesse jogo as chamadas estavam lá, sabe? Elas estavam acontecendo.
Teve 2 ou 3 bolas que eu lembro claramente assim do meio do campo tá aberto e o Burrow perdeu o Boyd livre, ou a bola ia um pouco atrás. Então, tudo do resumo do jogo se passa porque o Burrow não jogou bem. Pois é, né? Aí quando logo o quarterback da franquia não tá jogando bem, contra um adversário que é logo rival de divisão, as coisas não funcionam direito, né? Mas aí o o Cincinnati, desculpa. Mas aí Cincinnati vai ter uma oportunidade de se reerguer dentro da divisão, né? Vai enfrentar o Baltimore Ravens. Eu queria primeiro, antes de responder a minha pergunta, que você falasse um pouco como está a montagem do calendário de Cincinnati, porque a AFC Norte parece, e a gente já brincou aqui na Casa do Corvo a respeito disso, parece que é um laboratório da NFL de montagem de calendário, porque parece que aqui dentro eles fazem as coisas mais malucas, sabe? Temporada passada, inclusive, o Baltimore Ravens pegou o Cleveland Browns, assim, quase 2 semanas seguidas, né? O Browns enfrentava o Ravens numa semana, saía de bye para pegar o Ravens de novo. E aí pro Baltimore Ravens tinha um Steelers no meio dessa brincadeira. Então eu queria entender como que tá esse começo de temporada para Cincinnati, né? Esse negócio corrido. E já que nós estamos falando de ataque, bom, saiu o Injury Report de hoje do Baltimore Ravens. Marlon Humphrey não vai para o jogo mesmo, né? Algo que já era esperado. Marcus Williams também não vai para o jogo, né? Com uma lesão no peitoral. A secundária, que é um setor que é muito preocupante do Baltimore Ravens, vai jogar pelo jeito com os jogadores que jogaram na semana 1. Darius Washington no slot, vai ser o Brandon Stephens de um lado do campo e o Ronald Darby do outro lado. Obviamente que Cincinnati vai procurar principalmente os alvos que estiverem sendo marcados pelo Brandon Stephens, né? Porque afinal de contas é o elo mais fraco dessa secundária. E aí eu queria uma leitura sua sobre esse matchup, né, de como vai ser esse ataque do Cincinnati, que é sempre tão vertical, sempre explorando em profundidade o Ja'Marr Chase. Algumas pessoas até entenderam, né, como um defeito insistir muito nessa verticalidade contra o Cleveland Browns, mas é algo que Cincinnati faz e dá certo, né? Então eu queria ver o seu panorama a respeito desse matchup que parece tão favorável assim para Cincinnati, né, ainda mais jogando em casa. Do calendário, alguns torcedores até consideravam que se o Bengals terminasse a semana 2-2-0, terminava 6-0 até a bye week, né? Depois do Ravens tem uma sequência de jogos mais tranquilos, né? Mas tem o Titans ali no meio. Acho que a gente tem tido uma dominância contra eles também. Desde que o Burrow chegou, ganhou 2 jogos contra o Titans, que nem é um adversário tão comum assim, né? Por não ser da divisão. Então, acaba que é um pouco mais tranquilo ali até a bye week, e depois é só pedreira e tem um jogo ou outro ali tranquilo, né? Então, parece que os jogos fáceis estão acumulados aí, o que é bom, né? Porque geralmente o Bengals costuma começar a temporada bem devagar, né? A gente viu ano passado, semana 1 teve aquele jogo das 5 interceptações, extra point errado e tudo mais, e essa semana esse jogo que o Bengals nem começou a temporada ainda, né? Então vai ser a estreia do Bengals essa semana. Do ataque, o Bengals provavelmente não vai ter perdas. Acho que tá todo mundo questionável, não tem ninguém fora pro jogo pelo Injury Report. Talvez fique sem o Chris Evans, que não tem aparecido muito, até foi uma surpresa ele ter entrado alguns snaps no primeira semana, mas a grande arma do Bengals é realmente os receivers, né? Você falou da secundária, que talvez o Bengals tente priorizar quem estiver marcando. Quem que você falou? O Brandon Stephens, né? Porque isso. Assim, é um cara que ele é um cara que veio do college já improvisado como cornerback, né? Porque ele era wide receiver em SMU, aí veio para corner, e aí dentro da defesa do Baltimore Ravens ele já rodou, já foi safety, já jogou como linebacker. É um cara que todo mundo tem uma reclamação dele, e o Baltimore Ravens não consegue achar um ponto específico para ele ainda. Provavelmente, com certeza ele vai estar jogando de corner e vão explorar ele bastante. Acho que a grande questão vai ser como o Burrow vai ler essas matchups e como o Bengals vai tentar manufaturar essas matchups também, né? Tentar mover o Chase pelo campo, tentar usar algumas trips ali para tentar
abrir um espaço ali para realmente forçar esses matchups. Um dos grandes pontos que a gente critica é que realmente o Zac Taylor não consegue criar esses espaços pelo esquema, né? A gente sempre fala da precisão do Burrow. Se não fosse isso, talvez o esquema do Zac Taylor não desse muito certo. A gente viu na última semana e tanto no jogo do Prime Time ontem que os times costumam usar muito bem o Justin Jefferson, o Tyreek Hill, conseguem, além do talento desses jogadores, conseguem criar situações favoráveis para eles conseguirem fazer as jogadas, né? E no Bengals a gente não consegue ver muito isso. A gente vê o Burrow usando o seu entrosamento com os jogadores, o T. Higgins fazendo jogadas absurdas, mas que a gente não vê realmente de fato separação dos wide receivers. Você vê que uma das grandes jogadas que o Chase ficou marcado, que foi um TD contra o Chiefs, que ele pegou uma slant para 5 jardas e virou um TD de quase metade do campo, é uma jogada muito rara da gente ver no Bengals. O Bengals isola bastante o Chase no campo e isso realmente é um problema quando você tenta mover e criar essas separações, né? Contra o Browns, o Bengals sofreu bastante por isso, porque o Browns conseguiu tirar esse meio do campo, tirar as rotas rápidas e forçar o Burrow a lançar para fora dos números, né? Então, tentar lançar nesse 1 contra 1 e com a situação do clima que estava, a jogada já ia ser dificultada e o Burrow não estando com a precisão em dia também acaba tendo esse problema. A gente fala bastante que o esquema do Zac Taylor é o Burrow, né? Então isso traz alguns problemas em alguns jogos. Eu vou acrescentar um problema aqui. Eu estava até lembrando do papo que rolou no último episódio da Casa do Corvo que eu estava escutando, que afinal de contas eu não estava presente nesse último. Vamos falar um pouquinho de Joe Burrow, mas para entender como que está a proteção em cima dele, porque o Mike McDonald ele incorporou um pouco a ideia do Don Martindale de realizar pressão com outros jogadores que não os pass rushers de ofício. Não que os pass rushers tenham ido muito mal contra o Houston Texans, eles até que tiveram uma produção interessante, mas a gente está falando de uma DL que é bem qualificada, mesmo sem os grandes veteranos que fizeram parte desse time. Odafio e David Ojabo, eu imagino que já conhecendo o Mike McDonald do esquema de Michigan, se bem que eu acho que o Owen não chegou a jogar com o McDonald, mas enfim, tendem a ter um crescimento durante a temporada. Lá atrás a gente tem a dupla Patrick Queen e Roquan Smith, que estão fazendo uma boa dupla de linebackers, e ano após ano se fala muito da proteção do Burrow, quanto a proteção do Burrow precisa melhorar. Dá para confiar nessa OL, ou você acha que o Baltimore Ravens pode ter um espaço para explorar a pressão em cima do Burrow? Cara, é uma situação complicada, né? Porque como o Burrow não teve a pré-temporada quase nenhuma, né, com a OL, parece que ele tá sentindo um pouco ainda de falta de confiança do que a OL é capaz de fazer. Principalmente contra o Browns, que já era esperado que a DL fosse agressiva, que fosse conseguir pressão. Você já sabia que o Burrow tava um pouco com medo, parece. Então, a OL tem melhorado, tem sido provavelmente a melhor OL que o Burrow já teve, mas ainda falta um pouco de entrosamento para realmente falar que a gente não tem medo de que essa OL vai entregar o jogo. Não só pelo jogo do Burrow, pelo jogo corrido também. A OL também não tem entregado os bloqueios no jogo corrido. O Joe Mixon conseguiu até correr bem, só que foi o running que mais correu acima das expectativas do que a jogada entregaria na semana, só que ainda foi muito pouco, sabe? Então, é uma OL que ainda vai precisar de tempo e talvez possa ser um ponto a ser explorado. Principalmente, é uma OL que não consegue ler direito quando a pressão vem de fora. Principalmente pelo meio da linha, que a gente tinha a preocupação do Cordell Volson, que ano passado era rookie, era um jogador que foi draftado um pouco mais baixo. Eu até falei nas minhas análises que ele acabou passando muita culpa para o John Williams. O John Williams foi muito creditado por problemas que ele tentava cobrir o que o Rook estava fazendo. Então, esse ano ele realmente é cedo ainda, né? Mas a primeira semana ele já mostrou que o nível está um pouco abaixo do que realmente era esperado do que foi ano passado. Então, essa pressão pelo meio da linha pode atrapalhar bastante, principalmente se vier em instante ou em blitz, que a OL não sabe proteger muito bem. E geralmente quando tem blitz e alguma coisa do tipo, esses
bloqueios ficam pro running back, né? E o Bengals também não sabe lidar com isso, né? Tá certo. Vamos passar para o outro lado da bola, Conde. A gente comentou um pouquinho no Rudei BR e eu recomendo você, ouvinte que está escutando, dar uma passadinha lá no podcast dos caras, porque teve um papo muito legal sobre esse confronto. Vai servir muito bem para complementar a conversa que a gente está tendo aqui. E, bom, já faz algum tempo, né, que o Cincinnati Bengals está habituado a enfrentar um Baltimore Ravens com um jogo corrido muito forte, muito eficiente, porque afinal de contas a gente está falando da era Greg Roman, onde esse era o foco do time. O jogo aéreo era, eu não vou dizer negligenciado, mas o Greg Roman não tinha criatividade para preparar boas jogadas. Agora o Cincinnati Bengals vai ter que virar a chave, né, e se planejar para um time que pode jogar mais num pacote 11, né, num personnel mais leve. O Zay Flowers já mostrou muitas valências nesse último jogo, né, inclusive foi o principal alvo do Lamar Jackson. Acho que ele teve 9 targets, se eu não me engano, ou 9 recepções, 78 jardas, alguma coisa assim. Mas foram mais ou menos esses os números. Sim, insistindo ainda no injury report, Mark Andrews está como questionável, então há uma chance dele entrar contra Cincinnati, que vai ser fundamental, né? Afinal de contas, o tanto de jogador importante que está lesionado, pelo menos um voltando, já quebra um galho. Você acha que vai ter uma dificuldade de enfrentar um Baltimore Ravens tão... não vou falar tão diferente, mas com novas alternativas, assim como é esse Baltimore Ravens do Todd Monken agora? A gente... acho que já tá todo mundo cansado de ouvir o quanto o Luan Arumo consegue fazer mágica com a defesa, né? E muito tava se especulando sobre o quanto o Bengals ia sofrer a falta dos dois safeties titulares. E, pelo que me parece, a secundária tem ido bem no primeiro jogo, né? Parece que a nova secundária do Bengals conseguiu trazer uma versatilidade um pouco maior para o Luan Arumo conseguir trabalhar. Então é um coordenador que sabe parar muito bem o jogo corrido. O Bengals, nos últimos 2 anos com ele, foi muito bem parando o jogo corrido. Sempre conseguiu deixar os times em uma situação um pouco desconfortável, a não ser quando era o Browns. O Browns, não sei como, consegue correr em qualquer time da liga, né? Não só no Bengals. Mas eu acho que o ponto principal é que o Luan Arumo sempre conseguiu conter o Lamar, não só o jogo corrido, mas parece que o estilo do jogo do Lamar de conseguir ser mais móvel, conseguir sair do pocket e correr, ou a ameaça do passe fora do pocket também, sempre o Bengals conseguiu conter, não de maneira aquela coisa de defesa top 3 da NFL, que não deixa o ataque fazer nada, mas sempre foi aquele caso de defesa bend but no break, né? Deixar o time avançar, mas não conseguir pontuar, fazer TD na endzone, né? Então acabar segurando ali na parte final do campo. E nisso o Anaromo consegue bem, até contra times que são o forte ao passe, como a gente já viu com o Chiefs também. Então eu acho que, por mais que o ataque do Ravens tenha mais oportunidades, tenha mais opções para conseguir atacar de fato a defesa do Bengals, eu ainda acredito que na red zone essa defesa ainda vai fazer diferença. Show. Então a gente vai passar para o próximo bloco, a não ser que você tenha mais alguma observação a fazer sobre essa partida. Cara, eu acho que essa partida, o ponto principal que geralmente a galera não vê é o Special Teams pode fazer diferença. Porque o Bengals está com um punter rookie que não foi muito bem no último jogo, os retornadores também não foram muito bem, principalmente se o Chris Evans não for pro jogo, vai depender só do retornador rookie, o Charlie Jones. Ele foi bem no college, mas na NFL a gente sabe que é outro mundo, então talvez ele demore um pouco para pegar o ritmo, né? Então essa posição de campo pode ser um fator importante, tanto onde entrega a bola ou recebe a bola, que a gente sabe que acaba alterando um pouco as chamadas, né?
Pô, verdade, hein? Vai ser um duelo interessante mesmo. Então vamos lá, Conrad. Já naquele esquema tradicional que a gente costuma fazer, vou pedir nesse momento para você indicar um matchup para a gente ficar de olho na partida. Dessa vez, no programa passado, eu acabei não fazendo isso porque eu não sabia muito como que seria o Houston Texans. Para essa partida, eu quero ver o que vai ser, o que esses cornerbacks vão fazer contra esse ataque poderoso do Cincinnati Bengals, visto que a gente não vai ter a dupla titular. O Rocky, assim, provavelmente vai ter poucos snaps, porque é um cara que já teve uma lesão, e o Baltimore Ravens está muito preocupado com lesões com essa temporada, por isso que não expôs os titulares durante a pré-temporada. Então eu quero ver o que essa dupla reserva vai fazer nesse jogo. E você? Ano passado eu vim aqui e falei do Chase nos 2 jogos e o Chase acabou indo bem. Dessa vez a gente vai ter AJ Green no estádio. Só que o meu matchup não vai ser ele, não. Vai ser o T. Higgins contra quem estiver marcando ele, porque assim como o Burrow vai para esse jogo com a mentalidade de que é um jogo que tem que realmente mostrar serviço, porque não apareceu no primeiro jogo, o T. Higgins também vai para esse jogo com essa mesma mentalidade, né? No último jogo ele teve 7 ou 8 targets e não recebeu nenhuma bola. E muito tem se falado dele ter perdido intensidade por não ter renovado o contrato, tá fazendo aquele corpo mole. Então eu acho que vão ser os 2 grandes jogadores do jogo, o Burrow e o Higgins, tentando mostrar um pouco mais de trabalho. Show. O AJ Green no estádio já me dá um pouquinho de calafrios, porque ele conseguia colocar o Baltimore Ravens no bolso. Eu já tô preparando minhas folhinhas de arruda e tudo mais para benzer esse time. Agora, aquele momentinho maroto que a gente sempre gosta, que é o momento clubista. Vista a sua camisa do Ja'Marr Chase e diga aí qual será o placar desse jogo e uma bold. Manda ver. Cara, eu tô esperando um jogo bem amarrado no primeiro tempo, não de não conseguir fazer pontos, mas que o placar fique bem perto durante todo o primeiro tempo e que seja um jogo comum do Cincinnati Bengals, de parecer que não vai aparecer de novo no primeiro tempo e no segundo tempo a coisa deslanchar e acabar abrindo um pouco o placar. Eu tô imaginando aí um jogo uns 31-22, eu acho. E bold... Cara, eu tô bem confiante nessa defesa. Eu tô sentindo que vai ter um jogo aí de 2 interceptações e 4 sacks contra o Ravens. Caramba, meu Deus, coitado do Lamar, gente. Aí o garoto vai sofrer, hein? Vamos lá, só pra não passar em branco aqui. 28 a 24. Vamos fazer assim, 28-24. Apesar de que eu acho que esse jogo vai ser um jogo de bastante pontos. Eu acho que são dois ataques bastante competentes. Não preciso falar muito do Cincinnati com a dupla de Ja'Marr Chase e Joe Burrow. Ainda tem o T. Higgins para complementar e muito mais. Do outro lado a gente tem o Baltimore Ravens, que está cheio de bons recebedores finalmente. Está voltando Mark Andrews. Isaiah Likely e Charlie Collar podem colaborar em alguma coisa. Então eu vejo que pode ser um jogo com bastante pontos. E, da última vez foi só touchdown corrido, cara. Vamos colocar o primeiro touchdown aéreo do Baltimore Ravens nessa temporada. 2 TDs do Zay Flowers, acho que tá redondinho. Acho que tá redondinho pra gente fechar bonito a semana 2. E é isso, Conrad. Muito obrigado pela presença, cara. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Você aqui que já é figurinha carimbada, tá sempre aqui nos previews. Live da FC Norte, você tá sempre conosco, cara. Mas é um prazer poder conversar contigo sobre a NFL. E é isso, cara. A partir de agora, o microfone está aberto para você fazer o seu jabá. Manda ver, cara. E um grande abraço. Eu que agradeço o espaço. É sempre um prazer vir aqui falar sobre futebol americano. Quem quiser saber mais do Bengals, entender um pouco melhor como foi o jogo contra o Browns e também o preview que a gente fez lá, a gente recebeu o Cleberton lá no nosso podcast, é só procurar a gente nas redes sociais, @rodebr, tanto no Instagram quanto no Twitter, e também no seu agregador de podcast aí, só ouvir lá nosso episódio, que a gente estava falando bastante um pouco sobre como foi o último jogo. Foi meio triste gravar o episódio,
mas a gente espera que os próximos sejam melhores por aí. É isso aí. E você que está escutando, fica o convite, eu insisto nesse convite, vai lá escutar o Rudei BR para você ouvir o nosso papo, conhecer um pouco mais sobre um dos nossos rivais de divisão, prestigiar um pouquinho dos podcasts aqui da casa da FN Network. E não se esquece, siga a Casa do Corvo em todas as redes sociais. A gente está voltando a produzir bastante conteúdo. Breve a live do Highlight vai estar de volta, só preciso organizar minha agenda. E é isso, gente. Um grande abraço. E voltamos semana que vem para falar do recap desse jogo, esperando que, com alguma sorte, a vitória venha para o lado roxo do duelo. Um grande abraço, senhoras e senhores, e até mais.